Glória a Deus, igreja. Que alegria estarmos aqui, mais este culto. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Enquanto os irmãos do louvor vêm para o altar, para o templo, perdão. Eu estava olhando a arte da Jucade, tinha comentado isso com a minha esposa há um tempo atrás. E se nós formos analisar essa arte, ela remete para os sentidos. Nós temos ali visão, audição, paladar e tato. Eu até falei com ela, amor, cadê o olfato? Faltou só o olfato, mas traz justamente para isso, para essa temática sobre nós estarmos aguçando os nossos sentidos para tudo aquilo que nós estamos recebendo, ouvindo e falando sobre algo, sobre alguma coisa, sobre alguma temática que o Senhor colocou no coração da liderança da Jucade, para que nós estejamos trabalhando, estejamos ministrando ao longo deste mês de abril. E a temática que nós vamos abordar hoje precisamos falar sobre nossos filhos. Hoje nós vamos falar sobre nossos filhos. Eu vou fazer uma pergunta, não é uma pergunta retórica. Retórica é quando é para a gente analisar, para a gente pensar, para a gente refletir. É uma pergunta para você responder. Só acende com a sua mão e já é suficiente. Quantos puderam assistir o culto de ontem? Seja online, presencialmente, aqui? Nosso pastor, nossos irmãos, poucas pessoas. Caso vocês tenham oportunidade, assista o culto de ontem, que hoje nós vamos dar continuidade ao culto de ontem. A missionária Mara Simone não sabia que eu ia abordar esta temática hoje, mas o Espírito Santo impeliu, trouxe ela para ministrar aquilo que nós ministramos ontem. Foi uma palavra gloriosa, poderosa, sobre dependência de Deus, sobre nós termos dependentes de Deus e nós transmitirmos essa dependência que nós temos de Deus para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, para aqueles a quem nós queremos bem, para aqueles a quem nós amamos. Então, se você não assistiu, não teve oportunidade, o mais rápido possível assista o culto das mulheres de ontem com essa temática com a missionária Mara Simone, que foi algo glorioso, amados, foi algo mesmo majestoso do trono de Deus para nossas vidas. E nós precisamos entender que as nossas crianças, elas são os alvos principais deste império anticristão, que investe contra a família, que investe contra a sociedade, mas principalmente contra a família. As crianças estão na linha de frente desse ataque com as ideologias e os desvalores que este império anticristão impõe, quer colocar, quer instalar. Por que desvalores? Porque o que eles trazem não são valores. Valores é o que nós temos da palavra, de família, fundamentos, bases. Eles trazem conceitos deturpados, que nós chamamos de desvalores, e querem implantar. E antes de nós irmos para a leitura do texto, nós vamos já ler. Deixa eu passar uma estatística para vocês, que inclusive foi me trazida, esses dados pela liderança da Jucade. 70% dos cristãos, quando entram na faculdade, eles se desviam, amados. É dado estatístico mesmo. 70% dos cristãos, quando acessam uma universidade, eles se desviam. E a metade deles, quase a metade deles, 45%, tem essa mentalidade, tem esse ensino fundamentado, consolidado neles, no período do ensino fundamental e do ensino médio. E eu glorifico a Deus, porque os filhos desta igreja fazem parte desses 70%, desses 30% que permanecem firmes, compromissados com o Senhor, que não abrem mão do ensino, dos estatutos, dos preceitos, da base que eles têm recebido, e nós glorificamos a Deus pela vida de vocês, amados. Abramos a palavra do Deus vivo em Efésios, carta de Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso. Então, Efésios, capítulo meia dúzia, nós vamos ler com o pastor Afrânio os versículos do 1 até o 4, e após a leitura ele vai nos dirigir em oração em nome do Senhor Jesus. Efésios 4. Meia dúzia de 1 a 4, meu pastor. De 1 a 4. Efésios meia dúzia, de 1 a 4. Muito obrigado. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Te bendizemos, Pai, te somos eternamente gratos pelo privilégio de podermos aqui nos congregar, reunidos, desenvolvendo já os 5 minutos de oração, tendo uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e agora também capacita-nos para que juntos possamos absorver tudo que já colocaste no coração do teu servo,
presbítero Luciano Gonçalves, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu pastor. Muito obrigado. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados, o conflito pais e filhos, ele não é recente. Ele existe já desde que houve a fundamentação do mundo. Nós sabemos. Desde que Caim matou Abel, houve esse conflito, houve esse rompimento, houve essa separação dele com o pai dele, Adão, e isso foi acontecendo com Noé e Cã, isso foi acontecendo ao longo de tantos outros. Então nós não vamos falar sobre essa trajetória histórica linear, sobre esse conflito entre pai e filhos, mas a palavra de Deus fala que nos últimos dias, nos últimos tempos nesta terra, isto seria uma das características de que nós estaremos vivendo esse tempo, porque os filhos seriam desobedientes aos pais. Isto está lá em 2 Timóteo capítulo 3. Então, é um dos sinais dos tempos, dos últimos tempos, dos tempos em que nós estamos vivendo hoje. Mas no meio do corpo de Cristo, nós glorificamos a Deus, porque há e deve haver um relacionamento harmonioso entre pais e filhos, entre mães e filhos e entre toda a igreja. O nosso tema hoje é: nós precisamos falar sobre nossos filhos. Para nós começarmos falando dos filhos, nós vamos começar falando dos pais. Então nós vamos começar lendo o versículo 4, nós vamos trabalhar primeiramente o versículo 4. O versículo 4 diz o seguinte: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira. Para corroborar com esse texto, vamos ler Colossenses 3:21, por gentileza. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. O texto de Efésios fala provocar a ira. O texto de Colossenses traz deixá-los desanimados, desmotivados, abatidos, tristes para a sua caminhada, para a sua vida, para prosseguir diante daquilo que se impõe até ele. Aí você pode estar se perguntando: sim, presbítero, quando é que o pai incita, instiga, faz com que um filho fique irado com ele? Eu vou colocar 4 pontos apenas, rapidamente, e nós vamos seguir na palavra. Então o texto diz: vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira. Quando isso acontece? Quando o pai, quando a mãe não é coerente. O que isso quer dizer? Quando eles mandam o filho fazer algo do qual eles não são exemplo. Se eu chego com meu filho e peço para ele fazer algo do qual eu não sou exemplo, eu não sou referência para ele, eu estou sendo incoerente. Isso vai gerar ira no meu filho, vai fazer com que ele fique desanimado, desmotivado. Então, quando nós somos incoerentes, nós que eu coloco pai, mãe, todos somos incoerentes, nós geramos o desânimo, nós geramos a ira no nosso filho. Então, quando um pai ou uma mãe requer algo que não pratica, ele está sendo incoerente. Quando eles não são exemplo de algo e querem exigir aquilo, eles não estão sendo coerentes. Quando eles dizem: faça o que eu te mando, mas não faça o que eu te faço, eles não estão sendo coerentes. E isso gera ira. Isso gera desânimo, amados. Isso faz com que nossos filhos fiquem irados, fiquem desanimados, percam a esperança, a vontade, a fé em prosseguir. O segundo ponto que deixa um filho irado, desanimado, é quando quando os pais não colocam as regras, as normas claras, bem explicadas, bem entendidas. Nós que somos pais devemos deixar entendido para o nosso filho o que pode e o que não pode. O pode, pode. O que não pode, não pode. Tem que haver clareza entre direitos e responsabilidades. Nós temos que explicar com clareza para os nossos filhos por que aquilo ele pode fazer e por que aquilo ele não pode fazer. É muito comum nós vermos o pai chegando com o filho e falando bem assim: meu filho, você não vai fazer isso. E o filho pergunta: por que, pai? Por que não? Meus amados, isso mata uma criança, meus amados. Você tem que sentar com ele e explicar: meu filho, você não pode brincar com essa faca, porque aqui tem um fio afiado. Tá vendo isso aqui? Olha aqui, eu vou cortar aqui a beirada. Tu tá vendo? Isso corta, isso pode machucar o seu dedo. Então é porque você pode se lesionar, causar uma lesão em você, você pode se machucar brincando com essa faca. É por isso que você não pode brincar com essa faca. Vocês estão entendendo, amados? Estou pegando um exemplo bem prático para a gente entender. Então nós temos que ter essas normas, essas regras bem claras para os nossos filhos. Outro ponto que causa ira, que causa o desânimo em nossos filhos, é quando os pais são dúbios em suas palavras. O que que são dúbios? Ora fala uma coisa, ora fala outra coisa. A palavra de Deus é clara: seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não.
Então, se você falou para o seu filho, fulano, você vai poder sair para local tal? Ele vai, já falou, está falado. Fulano, você não vai para local tal? Ele não vai. Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Simples assim. Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Mas se você prometeu, cumpra, honre a sua palavra. Um outro ponto que faz com que gere ira, gere desânimo nos filhos é quando os pais estão injustos. E de que maneira, presbítero, os pais podem ser injustos para um filho, para com o filho? Quando eles priorizam um em detrimento ao outro. Digamos que eu tenho 2 filhos, eu tenho o Lucas e eu tenho a Kédia, filhos mesmo, como se eles fossem irmãos, e eu priorizasse o Lucas em função da Kédia, eu priorizasse a Kédia em função do Lucas, em detrimento ao outro. Então, se eu fizesse isso, um pai que tem mais de um filho, ele tem que ter muito cuidado com isso, porque quando você faz isso, você está gerando o desânimo no seu filho, você está gerando a ira no coração dele, porque você está sendo injusto com ele, está priorizando mais um do que o outro. Outra coisa, dentro ainda desse injusto, é quando os pais comparam um filho com outro filho. Fulano, um filho com outro filho. Pega o filho A, pega o filho B. Eu vou pegar o exemplo do Ed com o Christian. Eles são homens de Deus e eu gosto. Como se a Cristiana chegasse. Ed, tu tem que ver o Christian. O Christian é muito melhor do que tu em tudo que ele faz. Amados, ninguém pode comparar um filho com outro, não. Isso não pode, tá entendendo, amados? Nós não podemos comparar. Pior do que comparar um filho com outro é comparar um filho com outra pessoa, com outro alguém, com um terceiro que não esteja nem envolvido com a história. Mas o filho de fulano de tal é bem melhor do que você. Papai, mamãe, não faça isso. Você está gerando desânimo, você está gerando ira no coração do seu filho. Ou, ainda dentro desse aspecto da injustiça, é quando vocês exigem, vocês que eu digo de um modo geral, tá bom? É forma de linguagem, figura de linguagem. Força de expressão, né, meu pastor, como é que fala? Alguma coisa nesse sentido. Mas quando eu falo vocês, não é igreja, vocês entendem. Quando exige dos filhos o mesmo desempenho, enquanto deveriam exigir apenas o mesmo empenho. Vamos entender. Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Lucas e a Kédia, mas eu estou pegando o exemplo deles como filhos. Eu tenho o Lucas e a Kédia e eu quero que ambos tenham o mesmo desempenho. Não, eu não posso exigir o mesmo desempenho, eu posso exigir o mesmo empenho. Digamos que os 2 vão fazer uma prova, um teste, um concurso público, alguma coisa. São meus filhos dos 2. E eu chego, Lucas, Kédia, vocês vão precisar fazer uma prova dia tal, vocês precisam tirar um tempo para que vocês possam estar estudando, nem que seja 30 minutos por dia ao longo desta semana. Esse tempo de 30 minutos, tudo bem, é o empenho deles. Esse empenho pode ser igual para os 2. Tanto para o Lucas quanto para a Kédia, eu quero o mesmo empenho. Eu quero 30 minutos diários de estudo. Mas o resultado, independente se ele ou ela for o melhor classificados, eu não posso requerer o mesmo desempenho dos 2. Então eu não posso, amados. Eu posso requerer o mesmo empenho. O desempenho não. Amém, igreja? Até aí, entendemos? Glória a Deus. Então, essa é a parte que nós entendemos, a questão dos pais não suscitar ira nos filhos, dos pais não causar ira neles, para que eles não fiquem desanimados. Continuando o texto diz o seguinte, ainda no versículo 4. Mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Presbítero, o que é admoestação? Admoestação é correção, é ensino, é conselho, é advertência, é instrução, é orientação. Tudo isso é admoestar. Há pais hoje que querem ser amigos dos seus filhos, mas eles não assumem o seu papel de pai. Em que sentido? Não assumem o papel de ensinar o filho, de confrontar o filho, de exortar o filho na disciplina, nos limites, instruí-lo nesse sentido. Eu não estou dizendo que o pai não pode ser amigo do filho. Muito pelo contrário, os pais devem ser os melhores amigos dos seus filhos. Os seus filhos têm que ver neles alguém de confiança, alguém confidente, alguém que pode procurar em toda e qualquer situação. Mas você, como pai, tem que saber que há limites, que há normas, que há regras, que há balizas para tudo isso. E os filhos devem ser admoestados, eles devem ser instruídos no Senhor. Provérbios 22:6. Ensina a criança isso aqui está destacado de azul, é porque a cor não dá para ver. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, for grande, for adulto, não se desviará dele. Pode colocar o próximo já de Deuteronômio, para a gente seguir o raciocínio. Deuteronômio 11:18, nós vamos ler o 18 e 19.
ponde, pois, estas palavras, dos ensinos, dos estatutos, dos preceitos, da palavra de Deus, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração. Coração, quarta-feira passada, nós falamos do coração. Nós entendemos que o coração é algo extremamente importante na nossa vida, na vida do cristão. Nós entendemos que o coração tem que estar na presença de Deus, porque do nosso coração vem pensamento, vem desejo, vem vontades, vem querer, vem propósitos, vem intuito, vem ideias, vem tudo parte dele. Quem esteve aqui na quarta-feira, na parte B da doutrina, viu que do coração procede as fontes da vida e também procede os bons e maus desígnios, então nós devemos guardá-lo. Então o texto diz, põe estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que esteja por frontal entre os olhos. Segue. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossas casas, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Então nós devemos falar, nós devemos instruir, nós devemos ensinar no caminho, nós praticando, nós fazendo, nós mostrando através do nosso exemplo, de que maneira ele deve proceder, de que maneira ele deve caminhar, de que maneira ele deve estar na presença de Deus, de que maneira ele deve se pôr na presença de Deus, desde criança. É desde a mais tenra idade, amados. Eu vou trazer um dado para vocês, que eu gosto da área de estatística, eu gosto de dados. Aos 6 anos de idade, a criança já tem 60% da sua formação de pensamentos. Quer dizer o quê, Luciano? Ela é independente para decidir, não. Mas aos 6 anos, ela já consegue absorver tudo que ela ouvir. Ela vai ouvindo, vai absorvendo, vai guardando. É uma esponja, meus amados irmãos. Abaixo disso, já absorve, só que não com toda a capacidade. Priscila, Bia tem quantos anos? 4 anos tem a Bia, até que ela. A Bia tem 4 anos. Eu estava pregando há um ano atrás sobre bênçãos dos pais, a importância da bênção, a importância de você ser abençoado, a importância de você requerer a bênção do seu pai, a importância de você desejar, buscar, atrair isso para a tua vida. Quando acabei de ministrar, ela estava no colo da Bia, como ela está aqui no colo do Anderson. Desci, cheguei do lado dela, ela olhou para mim e falou, a bênção, tio Lu. Vocês achavam que ela não estava prestando atenção? Ela estava ligada na palavra, ela ouviu a palavra, ela entendeu. Isso há um ano atrás, meus amados. Eu desci, ela falou, a bênção, tio Lu. Eu falei, Priscila, o que é isso? Eu fiquei impressionado, porque ela estava atenta. Então, nossos filhos estão assim, meus amados. Isso é uma dádiva de Deus na vida deles. Eles absorvem tudo. 2 Timóteo 3, vamos ler 14 e 15, só para você entender. Tu, porém, está falando com Timóteo, Paulo falando a Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Segue. E que desde a infância, sabe, das sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, desde a infância, desde a eternidade, eles já são assim, amados. Amém? Vamos hidratar aqui para prosseguirmos. E o texto fala justamente na admoestação. Nossos filhos, eles precisam de limites, eles precisam de normas, eles precisam de balizas, eles precisam saber o que eles podem e o que eles não podem. Isso é importante. Os pais precisam saber dos filhos para onde eles vão, com quem eles vão, que horas eles vão, com quem eles vão e o que eles vão fazer, amados. Isso é básico. Interessante que o meu filho está casado agora recentemente, 1 mês, mas ele já namora com a Queda. Namorou com a Queda 2 anos, filho? Namorou com a Queda 2 anos. Então ele já tinha 22 para 23 anos. E a Queda namorando com ele, o Lucas saía, ele falava para onde ele ia, com quem ele ia, o que ia fazer, que horas ele ia, que horas ele voltava. E ela achava aquilo estranho, falava, mas como pode? O Lucas já é adulto, trabalha, é um homem já formado. Isso é honra. Isso é respeito. E Deus abençoa, meus amados. Então você, pai, você, mãe, tem que saber tudo isso da sua vida, da vida do seu filho. Tem que saber todo o enredo dele, toda a trajetória, toda a história dele. Há muitos pais que não conversam hoje com seus filhos, que não olham para eles, que não tem tempo para eles, para falar, para conversar, para dialogar. E os pais precisam falar a verdade para o filho, ainda que doa, ainda que seja dolorido, eles precisam falar a verdade para os seus filhos e precisam ter tempo para o filho deles. Eu não vou usar esse exemplo aqui, que nosso tempo está corrido, estou dinamizando a hora. Às vezes o filho chega com o pai e com a mãe e fala, pai e mãe, eu preciso conversar com você. E o pai e a mãe falam, depois a gente conversa, depois, não dá atenção. O filho, a filha chega com o pai
Fala bem assim: pai, mãe, eu estou com dificuldade na minha tarefa da escola, eu estou precisando de ajuda. Pede do teu colega do colégio, lá ele vai te ajudar. Chega lá com ele, pede que ele vai te ajudar. Amados, nós precisamos dar atenção, dar tempo para eles. Hoje, quando os filhos estão pequenos, eles choram para ficar com os pais. Amanhã serão os pais que vão chorar para ter os filhos por perto, mais perto deles. Então, nós devemos investir isso hoje, agora, para que nós possamos estar colhendo no futuro, colhendo mais adiante. E nós temos que entender que nós, pai e mãe, devemos fazer da nossa casa um lar, um lugar de harmonia, um lugar de paz, um local prazeroso para nossas vidas. E eu falando isso agora, eu lembrei, o Eduardo já falou, estava enxugando a boca com a mão, eu esqueci do meu lenço, perdão. Eu lembrei que a Kéder viajou recentemente e não deu no mesmo dia, ou no outro dia o Lucas falou: pai, eu vou ficar aí na casa de vocês, tá bom? Até a Kéder voltar de viagem. Claro, meu filho, vai ter uma alegria, vai ter prazeroso. E ele foi para lá e ficou conosco esse tempo todo lá e foi muito bom, foi muito agradável, foi prazeroso. A pergunta que eu te faço é: se a nossa casa fosse um local de contenda, de briga, de rixa, de divisão, ele ia querer estar lá em casa? Olha o que a palavra fala. Bota aí, Renê. Pode colocar, por gentileza. Melhor é um bocado seco, ter pouca coisa para comer, não ter quase nada e tranquilidade, do que uma casa farta de carnes e contendas. Então é um local de paz, é um local de harmonia. Assim tem que ser a nossa casa tem que ser um local de deleite, amados, de prazer, um local onde as pessoas estão, principalmente a família, tem prazer de estar ali, gosta de estar ali. Continuando, versículo 4. E vós, pais, não provoquei a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina. Criai-os na disciplina. Vamos falar de disciplina, vamos. Quando é necessário, Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Que dirá nós para com nossos filhos? Se você ama seu filho, você vai discipliná-lo, você não vai reter dele a disciplina. Você fazendo isso, você vai estar demonstrando, manifestando, muito obrigado, você vai estar demonstrando, manifestando o amor que você tem pelo seu filho, quando você o disciplina. Vamos ler primeiro Provérbios 23, 13. Está tudo no data show para nós dinamizarmos o tempo, tá bom, amados? Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. O que é fustigar? É castigar, eu vou usar o termo bater, mas é castigar, é disciplinar mesmo, é bater com a vara. Ela não morrerá, meus amados irmãos. O meu filho apanhou muito, está vivo aí. Estou falando, Anderson, você apanhou muito? Demais da conta. Cristian, você apanhou muito? Apanhou pouco, né? Meu amigo, amados, eu apanhei que vocês não têm noção quanto eu apanhei. Estou vivo. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu filho é um grande homem de Deus. Anani e eu não retemos da vara sobre ele, e ele está aí. Então a vara não mata, amado. Dessa vara não vai matar. O 23, 14, Renê. Lê logo aí. O 14 diz: tu a fustigarás, ou seja, o corrigirás com a vara e livrarás a tua alma do inferno. Quando nós fazemos isso, meus amados, nós estamos livrando a alma do nosso filho do inferno. Nós estamos livrando a alma dele do mal, do inferno. Provérbios 29, 15. Pode colocar, desde ver, enxergo. E a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Eu vou repetir: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo é a vergonha da mãe. Nós vemos daí algo interessante. Nós vemos o fruto da vara, o resultado da vara, e nós vemos o resultado da falta de correção, do descuido dos pais. O resultado da vara e da disciplina é sabedoria. Teu filho se torna cada vez mais sábio. Agora, se você descuida, se você relaxa, se você não disciplina, não usa vara com teu filho, ele vai envergonhar-te. Continuando, 22:15. A astutícia, a tolice, a estupidez, a loucura está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Eu vou repetir: a estultícia, a loucura, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina vai afastar o coração da criança da loucura.
Nós sabemos que as crianças têm momentos de loucura, mas a vara da disciplina vai afastá-la desse momento, vai afastá-la dito. É isso que o Senhor tem para nós, é isso que o Senhor quer para nossas vidas, como pais, como mães, como filhos de Deus também. E o 3:12, por gentileza, Renê, pode seguir. Provérbios 3:12. Ah, não está aí não, não está aí não. Segura aí, eu anotei aqui, mas não está aí não. Provérbios 3:12 diz o seguinte: o Senhor repreende ao que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Eu vou repetir. O Senhor repreende ao que ama, assim como o pai, eu, você, corrigimos, repreendemos ao filho que nós queremos bem. Então o Senhor nos corrige, amados, o Senhor nos repreende. Assim nós também devemos fazê-lo. Sim, agora eu coloco o 13:24. O que retém a vara, o que retém a vara mesmo, ele aborrece, perdão, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Esse aborrece é que ele vai deixar o menino crescer à vontade, sem disciplina, sem norma, sem limite, e esse menino vai ter vergonha, esse menino vai estar passivo de ir para o inferno, amados, como nós lemos anteriormente. Então nós não podemos reter a vara dos nossos filhos, nós devemos agir com diligência, com zelo, com sabedoria, nós temos que cuidar deles, porque eles são herança do Senhor. Salmos 127, versículo 3 diz que herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o fruto do ventre, seu galardão. Então nós ficamos felizes quando nós recebemos uma herança, não é verdade? Que dirá uma herança vinda de Deus, uma herança que vem do Senhor para nossas vidas. Os filhos, como herança, eles precisam ser cuidados, eles precisam ser guardados, eles precisam ser protegidos, eles precisam ser administrados. Isso nós temos que fazer com nossos filhos, nós temos que ter todo esse cuidado para com eles. E o texto diz lá em Salmos 127, não tem aí, no versículo 4, eu li o versículo 3, herança do Senhor são os filhos, do fruto do ventre, o seu galardão. O versículo 4 diz que filhos estão como flechas na mão do guerreiro. Nossos filhos estão como flechas na mão do guerreiro. Imaginemos um guerreiro que tem sua flecha retesada, esticada para lançar, para atingir o alvo. Assim são os nossos filhos em nossas mãos. Os pais devem segurá-los firmes, com firmeza, sem os ferir, é claro, mas com firmeza para que eles sejam lançados no momento certo. Nós devemos saber a hora certa de lançar essas flechas, de atirar, de esticar, e nós devemos energizá-los, retesá-los, deixá-los cada vez mais firmes. Para quê? Para que eles alcancem o alvo, para que eles alcancem o objetivo, para que eles cheguem na meta, cheguem no foco, cheguem naquilo que está estabelecido para a vida deles. Esse é o nosso papel de pai, esse é o nosso papel de mãe. Não basta apenas nós darmos comida, nós darmos abrigo, nós darmos roupa, não basta apenas nós darmos conforto para os nossos filhos. Nossos filhos precisam, sobretudo, de salvação, meus amados. Eles precisam, sobretudo, de conhecerem a Deus, de terem uma experiência íntima e verdadeira com o Senhor. Nós devemos, sim, suprir nossos filhos na área material, suprir nossos filhos na área emocional, mas principalmente na área espiritual, os instruindo, os falando. Nós devemos cobrir os nossos filhos em oração. Pai e mãe, é muito importante quando você cobre em oração o teu filho. Nós lembramos da história de Jó, lá em Jó capítulo 1, versículo 5, se não me falha a memória, quando os filhos dele, de Jó, acabavam de fazer seus banquetes, Jó ia lá e ia orar pelos teus filhos. Fazia sacrifício para consagrar os seus filhos ao Senhor e pedia perdão até por algum pecado que eles não tinham consciência, mas que brotou no coração deles. Então nós devemos fazer isso, amados. Nós devemos cobrir nossos filhos em oração, guardá-los, protegê-los. E como foi ministrado ontem, a fé se aprende em casa. É na nossa casa que nós vamos ensinar a fé para nossos filhos. É no caminho, é nessa prática. Eles vão olhar em nós e eles têm que ver em nós um padrão de vida cristã a ser seguido, esse padrão a ser imitado. Eles têm que olhar para a gente e falar assim: poxa, meu pai tem prazer de ler a Bíblia, aí eu também quero ler a Bíblia. Estou pegando meu pai como exemplo. Poxa, meu pai gosta de orar, aí eu também vou orar porque meu pai gosta de orar. Poxa, meu pai gosta de congregar, gosta de ir para o culto, aí eu também vou gostar de ir para o culto. Se você não tem esses valores, esses preceitos, essas bases, teu filho não vai ter. Inevitavelmente é na sua casa, é na tua família, é contigo que o teu filho vai aprender a ter esse desejo por Deus, a ter essa dependência de Deus, a ter esse prazer das coisas de Deus, na casa do Senhor, a ter seu deleite na presença de Deus. Se você, papai e mamãe, não tem prazer, não tem deleite, não tem gozo nas coisas de Deus, na tua casa, na tua obra, no teu serviço, na tua palavra,
teu filho não vai ter. Ele não tem esse exemplo. Pode ser que ele, quando adulto, decida por si só buscar a presença de Deus, mas se depender do exemplo, se você não dá, ele não vai querer. Ah, presbítero, mas a vida do adolescente, a vida do jovem é muito complicada, é difícil. De que maneira eu posso estar instruindo meu filho? O que é que tu nos orienta? O que é que tu nos aconselha? A gente pode pegar o exemplo de Manoá. Manoá, para quem não lembra, é pai de Sansão. O anjo chega com a mãe de Sansão e fala para ela que ela vai ter um filho. Ela chama Manoá. Manoá ouve a história, ouve tudinho, e Manoá fala bem assim: meu Senhor, era anjo com A maiúscula, era o próprio Deus, bateu o dia, meu Senhor, me ensina de que maneira eu vou criar esse garoto. Me ensina de que maneira eu vou instruir meu filho. Me ensina de que maneira ele vai se posicionar, de que maneira ele vai proceder. Me ensina a instruí-lo, por favor, eu te peço. Então nós devemos pedir de Deus sabedoria. Nós devemos pedir de Deus direção. Nós devemos pedir de Deus visão do alto, para que ele possa nos capacitar, nos instruir, nos orientar de que maneira nós podemos criar os nossos filhos. E finalizando essa parte de paz, que eu ainda vou entrar agora na parte de filhos, misericórdia, abençoe os seus filhos. Papai e mamãe, a sua palavra tem muito poder sobre a vida do teu filho. Tem um peso espiritual muito grande. Então abra a boca, abençoe seu filho, abençoe tua filha, abençoe tua casa, porque isso tem um poder muito grande sobre eles. Versículo 1, Efésios 6, voltando para Efésios. Versículo 1 diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Cabe aos filhos obedecer aos seus pais, amados. Isso é justo no Senhor. Cabe a nós, filhos, obedecermos aos nossos pais. Nós devemos obedecer aos nossos pais no Senhor, na palavra, em tudo aquilo que Ele nos instrui, dentro dos preceitos e valores de Deus. Ah, Luciano, meu pai é ímpio, ele mandou usar droga, eu devo obedecê-lo? Não, meus irmãos, é no Senhor. Você não vai fazer isso. Ah, Luciano, meu pai é ímpio. Eles estão fazendo eles vão matar umas pessoas bem ali, eu devo ir com ele. Claro que não. É no Senhor, meus irmãos. Misericórdia. Provérbios 1. Coloque aí, Renê, por gentileza. De 8 a 9. Provérbios, versículo 1, 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Segue. Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, quando o filho, volta para o anterior, por gentileza. Isso. Quando o filho quando ele ouve o ensino do pai, quando ele ouve a instrução da mãe, e ele não deixa, ele não larga, isso na vida dele é como se fosse diademas. Diademas são enfeites, diademas são adornos que ele tem sobre a tua cabeça, sobre o teu pescoço, e isso faz com que ele se destaque no meio dos demais. As pessoas olham para aquela pessoa e falam: olha só, pode aquele rapaz ali, ele é diferente. O que ele tem? Ele tem enfeite, ele tem adorno, ele honra o pai dele, ele honra a mãe dele, ele obedece o pai e a mãe dele, ele se destaca, ele se torna notável, ele se torna diferenciado. Todos notam essa pessoa. Então isso é diadema na vida de quem obedece pai, de quem ouve a instrução da mãe. Segue, Renê. O próximo, isso. Pode colocar, é o Provérbios 13, 1. Isso. O filho sábio, ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor, ele não atende à repreensão. Nós, ouvindo o conselho, a instrução, aquilo que o nosso pai nos manda, os obedecendo, atentando para aquilo, nós nos tornamos sábios, meus amados. As pessoas olham e falam: poxa, aquele rapaz dali, ele é sábio. Olha como ele ouve, olha como ele atenta para o conselho do pai dele, olha como ele ouve, olha como ele atenta para a instrução da mãe dele. Colossenses 3:20, Renê. Obrigado. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Quando nós obedecemos nossos pais, isso gera gratidão diante de Deus, isso gera gratidão, favor, graça diante do nosso Deus, quando nós nos submetemos, quando nós honramos os nossos pais. O versículo 2 ainda de Efésios 6 diz: honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então no versículo 1, ele fala sobre obedecer, sobre atinar, sobre dar atenção para a instrução, para o ensino, para aquilo que o teu pai, para aquilo que tua mãe fala. Ouve, atende, entende, ouve, aguça os teus ouvidos. No versículo 12 ele já fala sobre honrar.
Honrar é diferente de obedecer, mas nós vamos entender isso. Honrar é mais do que obedecer. Honrar é mais do que obedecer. Tem filhos que obedecem os pais, mas não os honram. É possível ser legalista, mas não honrar nem pai nem mãe. Como assim legalista? Obedecer, eu estou obedecendo na legalidade, mas não estou honrando nem meu pai nem minha mãe. Perdão, é o caso do irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, ele estava em casa totalmente legalista. Eu faço tudo por ti, eu nunca fiz nada errado, faço tudo direitinho. Estava ali obedecendo direto, mas o coração estava longe do pai. Ali não havia honra, havia apenas legalidade. Nós temos também a parábola dos 2 filhos que Jesus contou, está lá em Mateus 21, versículos 28 a 31. Jesus fala bem assim, que um pai tem 2 filhos e chega para o primeiro filho e fala bem assim, filho, vai trabalhar na vinha hoje? O filho diz, eu vou, e não vai. Chega com outro filho e diz, filho, vai trabalhar na vinha hoje? Vou não, pai. Depois ele se arrependeu e foi. E Jesus fala, qual dos 2 obedeceu o pai? O segundo. Eu te pergunto, qual dos 2 honrou o pai? Nenhum dos 2. Nenhum dos 2 honrou. Aquele obedeceu, mas não teve honra, porque a honra ela é diferente. A honra ela traz aquilo que está no nosso coração. A honra ela traz verdade. A honra ela traz veracidade. Honrar os pais não deve ser para nós motivo de vergonha, motivo de tristeza, mas motivo de alegria, motivo de prazer, motivo de deleite. Honrar os nossos pais é cuidar deles, amados. Eu acho que eu coloquei, pode colocar que eu coloquei. 127,5, finalzinho do Salmo 127. Feliz o homem que enche deles quem? Dos filhos a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os teus inimigos à porta. Está falando lá do Salmo 127, que fala que a herança do Senhor são os filhos e que os filhos são como flechas. E o texto diz que feliz é o homem que enche a sua aljava, a sua bolsa de flechas com eles, com os seus filhos, com os filhos deles que possuem. Então, o homem que tem muitos filhos, ele jamais vai ser envergonhado pelos seus inimigos. E os filhos, eles são defensores do pai. Ele diz o seguinte, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a vossa porta ou a porta. Então os filhos são defensores dos teus pais. Defensores em que sentido? Defensores na velhice, defensores numa doença, defensores numa necessidade. Amém, amados? Oi, achei que tinha acabado. Amém na sua necessidade. Pegar o exemplo aqui do nosso irmão Renê. Nosso irmão Renê era uma flecha na mão da mãe dele, da senhora Trindade. E quando ela precisou, ele a honrou. Ele a socorreu no período de sua doença. Ele não a deixou. Meu filho, quando eu fiquei acamado, quando eu conseguia andar, me levantar, amados, para ir no banheiro, era ele que me carregava. Eu fiquei numa cadeira de roda, ele que me levantava e me ajudava a ir ao banheiro. A Nani, quando ficou adoentada, nosso filho também nos ajudou muito. Nos ajudou muito. Eu lembro do meu sogro, quando ele saiu do trabalho dele, que ficou um tempo desempregado, fomos nós, eu e minha família, que acudimos deles lá na necessidade deles. Necessidade mesmo financeira, de levar comida lá para eles, cesta, ajudar com essas coisas, como eu faço até hoje com a minha mãe, amados. Então, os filhos, eles são defensores dos seus pais, na velhice, na doença, na necessidade, e a promessa para quem honra pai e para quem honra mãe. Olha o que diz do versículo 3. Versículo 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Mas vamos pegar para que tudo te vá bem. Não existe desobediente que seja bem-sucedido. Eu vou repetir. Não existe desobediente que seja bem-sucedido. Seja na vida social, seja na vida financeira, seja na vida profissional, na vida sentimental, na vida familiar, na vida espiritual, seja nos estudos. Não existe, amados. Não existe. Para que tudo nos vá bem, tudo vá bem em nossas vidas, nós precisamos honrar nossos pais e nossas mães. Nós precisamos honrar nossos pais para que nós tenhamos uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida feliz. E o resto do texto diz, e sejas de longa vida sobre a terra. E sejas de longa vida sobre a terra. Hoje é comum, meus irmãos, nós vermos... O padrão é os filhos sepultam os pais. Esse é o padrão da vida. Os filhos vão sepultar os seus pais, que já estão velhos, já estão idosos, morreram. Mas hoje esses valores têm se invertido pela desobediência, pela falta de honra. Muitos pais estão sepultando os seus filhos. Muitos pais estão fazendo isso. Que nós venhamos ter esse entendimento, que nós venhamos ter essa visão,
que nós, como pais, venhamos saber admoestar, venhamos saber disciplinar os nossos filhos. Entenda que não reter a vara não quer dizer espancar, tá bom, amados? Deixa bem claro isso. Nós não vamos fazer isso. Não reter a vara é você, com sabedoria vinda de Deus, você fazer o correto por amor à vida do teu filho. Então, que nós, como pais, venhamos não instigar a ira do nosso filho, que nós venhamos admoestá-los, que nós venhamos discipliná-los no Senhor, em Cristo, e que nós, como filhos, venhamos honrar os nossos pais, venhamos obedecê-los, venhamos ter por eles admiração e venhamos ter por eles respeito em nome do Senhor Jesus. Eu finalizo agora com outro dado muito importante, estatístico. 75%, amados, do tempo que nós temos para viver com nossos filhos vai até eles completarem 12 anos. Eu vou repetir. 75% do tempo que nós temos para viver com nossos filhos vai até eles completarem 12 anos. É pouco tempo que nós temos com os maiores amores de nossas vidas. Isso é verdade. Eita glória. Tu bebeu água aqui. A gente se emociona, amados, porque a gente sabe que Deus é Deus e a gente tem que valorizar cada momento desse. 90% do tempo de convivência que um pai tem com o filho de forma diária vai até o filho completar 18 anos. Viu, Sidney? Com 18 anos, tu só vai ter 10% do Orlandinho. Isso é estatística. 90% do tempo que nós temos para conviver diariamente com o nosso filho vai até os 18 anos. Então, viva, deguste cada momento desses anos especiais. Porque um dia, quando você piscar, essas crianças cresceram, criaram suas próprias vidas, serão independentes e irão embora. E tudo que você mais queria era, uma vez mais, ter seu filho, sua filha pedindo para você ficar de bom dado com ele, com ela, contar uma história, carregar no colo, abraçar, apertar forte, carregar no ombro, deitar no peito. Esses momentos são ouro, amados. Então aproveite ao máximo cada momento desse que você tem com seu filho. Aproveite eles no limite que você tem. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Aplaudamos do Rei Jesus. Eu peço uma oração. Ministério de Louvor pode vir. Eu peço uma oração com o nosso amado pastor Afrânio. Está chegando.